Tá? Enfim. Oi. Esses crashes a serem descobertos, eles são na força bruta mesmo? Como é que é? Repete aí, por favor. Esses exemplos aí, esses crashes, eles são descobertos na força bruta? Boa pergunta. Veja só, eu vou repetir o que eu tinha falado antes. Veja só, tem 3 estratégias. Tem a estratégia que é black box, tem a estratégia que é white box, que não tem nada de força bruta, mas é algo que você precisa do código, precisa muita informação, você precisa instrumentar o código para capturar todas as restrições associadas às entradas, né, que vão levar à execução de uma branch ou de outra, certo? Isso é o white box. Então, a execução simbólica é um exemplo disso aí. Eu não vou entrar nessa explicação, não. E tem algo que é meio termo. É e não é força bruta. O que acontece? Ele gera as entradas, ele modifica aquelas entradas, aquela seed, né, e adiciona coisas novas, remove coisas, modifica símbolos e tudo mais. Isso é feito na força bruta. Mas o que é que acontece? Quando ele percebe que ele descobre uma nova branch, vem aqui. Quando ele percebe que ele descobre uma nova branch, por exemplo, se eu troquei uma aspa simples por uma aspa dupla, certo? E aquilo ali fez com que eu conseguisse entrar numa branch. Ele vai guardar aquela entrada, entendeu? Ele guarda aquela, ele separa aquela entrada, né? Porque ele viu que, olha, aquilo ali, ele cobriu uma branch. Então, alguma informação do código ele extrai, informação de cobertura. Ele observa aquela informação de cobertura, certo? Então, quando ele descobre uma branch nova, ele separa aquela entrada, tá certo? Para reusar aquela entrada mais na frente. Então, a resposta é sim e não. Ele gera totalmente aleatório, só que ele percebe algumas das entradas que ele gerou tiveram efeito de descobrir algo novo no código. Ele separa essas entradas e na próxima geração, né, ele vai começar a executar, a fazer as mutações a partir daquelas entradas novas que ele descobriu, né, que cobre branches novos. E dessa maneira, ele vai se aprofundando dentro dos branches, dos caminhos do programa. Tu entendesse? É um algoritmo genético, professor? É como se fosse um algoritmo genético. Ele não usa uma função de fitness como um algoritmo genético. Mas ele é evolucionário no sentido dele perceber que, olha, vamos falar de uma maneira bem genérica aqui, vai ter entradas que eu gerei que vão estar mais adaptadas, tá? São aquelas entradas que, né, que cobrem caminhos diferentes. Aí ele, separa aquilo ali. E numa geração nova, numa outra geração, ele vai começar a partir daquele conjunto que levou para novos caminhos, entendeu? Né? Então, ele pode ser considerado uma busca evolucionária por conta disso, mas ele não usa nenhum algoritmo clássico de algoritmos genéticos com a função de fitness e tudo mais, tá certo? Né? Enfim, pessoal, vocês entenderam aí a descrição do que eu falei? A única coisa que eles usam é a informação de cobertura. O nome disso aí também é chamado de Coverage Guided Fuzzing, né? Ou Gray Box Fuzzing. Coverage Guided, né? Fuzzing. Então, fuzzing guiado por cobertura, certo? É o que existe de mais moderno hoje para se fazer fuzzing. Por quê? Não é estúpido, burro, digamos assim, como o Black Box Fuzzing, como uma ferramenta como o Radamsa, por exemplo, vocês podem até brincar, tá certo? E é muito, muito, muito mais barato, mais prático do que usar a execução simbólica. Por exemplo, vocês pegaram uma ferramenta como o CLI, por exemplo, que é uma ferramenta que, né, o Christian Kader, que é o professor do Imperial College de Londres, que ele mantém, entendeu? Né, que tem vários problemas, né, principalmente, né, no custo de execução e na incapacidade
de descobrir certos caminhos, certo? Então, hoje em dia, que o pessoal da indústria o que está usando é isso, tá certo? Ou a AFL, né? Ou a AFL, que é o acrônimo para American Fuzzy Lop, né? Não me pergunte, esse nome está horrível de ver aqui, está em amarelo, mas enfim, tá certo? Não me pergunte o que é que significa isso aí, é só o fuzzy que faz sentido aí, né? Não sei porque ele botou América também na frente, mas hoje em dia isso aí compete com o libfuzzer, tá certo? O libfuzz, que é uma ferramenta que vem junto do compilador LLVM. Tá ok, pessoal? Tá claro aqui, pessoal? Vocês entenderam? Professor, Diga. o Hadoop, ele é um fuzzer ou é uma coisa diferente? Olha, é uma ótima pergunta, tá certo? A gente não teve uma aula específica sobre o Hadoop, tá certo? Né? O Hadoop ou outras ferramentas semelhantes de geração de entradas de teste, tá certo? Né? Você poderia, se a gente desse esse termo fuzzing, quando você fala fuzzing, esse termo está muito, como é que eu posso dizer, solidificado na indústria, tá certo? O que eu quero dizer para vocês é isso. O termo fuzzing está muito sólido na indústria, tanto no setor de segurança, como no setor de desenvolvimento de executáveis, tá certo? As pessoas que vão liberar um executável, seja ele qual for, né? O Chrome, por exemplo, como vocês viram ali, eu mostrei para vocês, tá certo? Então, a Google tem uma série de componentes lá do Chrome, tá certo? O Chromium, a plataforma Chromium, tem vários componentes ali que são executáveis. Eles rodam fuzzing, isso aí que vocês viram em vários desses executáveis, deixam rodando noite, dia e noite, porque esse código evolui, esse código muda. Então, eles continuam executando isso aí, certo? Então, isso de fato é usado na indústria, né? Mas o contexto são programas executáveis, tá certo? Né? E esse termo está muito solidificado na indústria. Quando a gente fala fuzzing, normalmente a ideia é essa. São programas executáveis que recebem entradas, tá certo? Recebem entradas frequentemente, mas não necessariamente, arquivos, certo? E são esses arquivos que são modificados, né? Existe uma outra maneira de se fazer fuzzing, mas muito semelhante a isso aí, que é um fuzzing onde você constrói, né? Eu até ia falar com vocês sobre isso, caso vocês tenham interesse em fazer essa atividade de fuzzing. Onde o desenvolvedor constrói um driver, tá certo? Ele constrói, porque nesses exemplos que eu estou mostrando aqui, o fuzzing é feito no nível do sistema. Vocês concordam comigo? É o sistema inteiro que está sendo fusado. Então, nesse exemplo aí, qual é o nome do executável, pessoal? FuzzGoat, não é isso? É o FuzzGoat inteiro que está sendo fusado, que está sendo testado. A gente está passando ali um arquivo de teste, mas a gente não sabe, eu não tenho a menor noção se o FuzzGoat tem 10 linhas de código ou tem 100 mil linhas de código. Eu nem abri isso aí para vocês. É o executável que está ali, ó, FuzzGoat que está sendo executável. Então, é o sistema inteiro que está sendo testado. Existe uma outra maneira de se fazer isso, certo? É que você abrir o FuzzGoat, olha, tem um componente aqui, tem outro componente, tem uma função aqui do FuzzGoat, tem outra função. Então, para você fazer isso, você gera um driver de execução, para você dizer, olha, como é que você vai gerar entradas aqui para o FuzzGoat, tá certo? Como é que você gera entrada? Então, você tem que dizer, olha, a entrada tem esse formato, aquele outro formato, certo? E você dá uma seed de execução, um exemplo de entrada, o mesmo esquema, só que o executável vai ser diferente, entendeu? O executável, a partir de agora, vai ser o teu driver, né? O teu driver que vai receber uma entrada e vai transformar aquela entrada nos parâmetros da função que tu vai testar.
Então, tu vai conseguir mergulhar em uma função específica, digamos, do FuzzGoat. Mas você precisa escrever esse driver. Isso é muito comum aí dentro da Google, quando a Google pede para que outras pessoas, né, pessoal que participa da comunidade de código aberto, né, colabore. Então, eles pedem a colaboração através desses drivers. Ele pede que vocês escrevam drivers para diversas funções dos executáveis que ele tem. Então, isso é uma outra maneira, tá certo? Então, você explica, basicamente, constrói um driver que basicamente traduz as entradas em parâmetros, né, das funções que vão ser testadas, né? E você coloca aí para o AFL e o libfuzz executar. Voltando aqui para a tua pergunta, né? Esse termo fuzzing está muito associado com essa ideia que eu acabei de falar agora, né? De você usar ferramentas como essa para gerar automaticamente essas, né, fazendo loucuras aí para gerar, né, entradas. Já o Hadoop e o EvoSuite, que diria, né, que seria o competidor do Hadoop, que eu não dei aula sobre isso, né, você poderia comparar com essas ferramentas no sentido que, né, essas ferramentas geram aleatoriamente entradas de teste. Hadoop e EvoSuite também faz isso. A diferença principal, eu não sei quem foi que perguntou, tá certo? Mas a diferença principal, pessoal, é que o Hadoop e o EvoSuite gera, né, testes programáticos. Ele gera código de teste, entendeu? Ele não gera entradas arbitrárias para você passar para o teu código, tá certo? Para você chamar no teu sistema. Ele gera realmente chamada de funções, tá certo? Ele gera chamada de funções, né? Gera acessões. Então, ele gera testes, literalmente, que você pode usar depois, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Os testes, né, são cientes do código, entendeu? Em Hadoop e o EvoSuite, né, as entradas que são geradas, né, têm consciência do código que está ali por baixo, tá certo? É muito mais caixa branca, digamos assim, certo? Ele gera código de teste literalmente JUnit, que você pode apertar o botão depois, executar e testar, e executar, entendeu? Enquanto aqui é muito mais caixa preta, mesmo nesse cenário que eu falei aí, onde você constrói um driver, porque para a ferramenta, né, do libfuzz UFL, não importa, ele vai estar vendo o driver como um executável. Então, o executável vai ser o driver agora, entendeu? Só que o driver vai estar atacando, vai estar tentando encontrar erros direto em uma função específica, é a diferença. Enquanto se você não construir o driver, né, o que o AFL ou o libfuzz vai estar fazendo é gerar entradas direto para o executável inteiro, entendeu? Vai ter um espaço de busca muito maior, né? Quando você está mais preocupado com uma ou outra função específica, um ou outro módulo, aí você constrói esse driver. Mas para o FL ou o libfuzz, não faz diferença nenhuma. Aquilo vai se transformar em um executável, não vai ser mais chamado como executável, não vai ser mais chamado como o FuzzGoat, certo? Vai ser um driver de uma função do FuzzGoat, tá? Né? E para o FL não faz diferença nenhuma, ele vai gerar entradas, entendeu? Né? Vai modificar arquivos, vai modificar bytes, entendeu? Né? Ele não gera como o Hadoop ou o EvoSuite entradas de testes executáveis. Tá claro? Quem foi que perguntou aí? Tá sim. O Rafael, né? Ficou claro, né, Rafael?